noite, prof. e colegas. Eu sou Emanuel, junto com o Lucas Souza, o Luiz Vinícius e o Tobias Mombrim. Nós vamos apresentar os tipos de gasolina e prós e contras sobre elas. Bom, nós somos os três da turma 431, só para deixar dito já. Então, vou começar. Bom, o que é gasolina? A gasolina é um composto químico derivado do petróleo, sendo seu processo de obtenção o penúltimo produto do petróleo, né, do refino do petróleo. Como mostra aqui embaixo, né, o petróleo é refinado e o penúltimo produto dela é a gasolina. Bom, a fórmula química. A gasolina ela é composta majoritariamente por hidrocarbonetos, que podem ser divididos em heptano e isoctano. Esses hidrocarbonetos, eles têm, né, em sua grande maioria, acho que são todos na verdade, são hidrocarbonetos de baixa cadeia carbônica, de 4 a 12 carbonos, né? Bom, eles têm também, a gasolina também tem outros compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e tal, mas em sua grandiosa maioria são hidrocarbonetos, os heptano e isoctano. Bom, sobre o índice de qualidade da gasolina, ela foi definida como o índice de octanagem, esse é o nome dela. Ele representa o quanto de isoctano tem na gasolina. É uma porcentagem, uma relação que se tem entre isoctano e heptano. Quanto mais isoctano tem, maior o índice de octanagem e, por consequência, maior a qualidade da gasolina. Mas ela resiste à compressão dentro do processo de ignição dela até chegar no motor. Bom, no processo de ignição de um carro, por exemplo, né, como é que ocorre? A gasolina sai do tanque e entra aqui na câmara de combustão. Mas depois, né, depois de gasolina em combustão, ela vai direto para o motor, daí para tocar o motor. Mas como é que funciona? Tem uma válvula de admissão aqui que ela desce, permitindo a gasolina entrar na câmara. Depois ela se fecha, obviamente, e fica assim. Bom, aí o pistão, dentro da ignição, ele comprime a gasolina ao máximo que ela resiste, então a vela solta uma faísca, que faz a gasolina entrar em combustão, pegar fogo e tal. Depois disso, a válvula de escape é aberta, e essa gasolina já em combustão passa da ignição para o motor, fazendo o motor, né, funcionar. Isso, né, o que isso implica? Se a gasolina tem maior octanagem, ela resiste mais a essa compressão. Ela comprime mais e ela demora mais para explodir. Então, não fica, tipo, se ela é uma gasolina top, como uma premium, por exemplo, ela demora mais para acontecer a combustão, então ela não tem um risco de acontecer isso precocemente e acabar, sei lá, trazendo algum problema ou perdendo potência, né, na hora de chegar no motor. Vou passar pro Lucas agora, então. Falei. Bom, agora eu vou falar sobre a criação, seu contexto histórico e o motivo das suas utilizações. Bem, no início do século XX, a gasolina era considerada apenas um subproduto do refino do petróleo para a produção de querosene. Querosene esse que vinha sendo usado desde 1860 para a iluminação de ruas e residências. Naquela época, de cada 100 barris de petróleo, extraía-se 60 de querosene. E parte daquela sobra, que era considerada, do processo do refino, resultava em 11 barris de gasolina, que na maioria dos casos era simplesmente jogada fora. E quando tinha uma utilização, ela servia apenas como um solvente de baixa qualidade. Porém, com a criação de máquinas a combustão, motores, enfim, e com a crescente comercialização dos carros, a gasolina ganhou uma utilidade prática como um combustível. O primeiro posto de combustível ele foi instalado em uma farmácia na Alemanha em 1888, onde encontravam-se barris de até 200 litros de gasolina, que posteriormente, né, essa gasolina seria passada para galões menores, para que aí sim fossem utilizadas, né, assim como mostra ali aquela fotinha ali de cima. Bom, o conceito de posto de gasolina, ela só surgiria em 1907, que
e esse conceito ele foi criado pelo Henry Ford nos Estados Unidos, onde ele criou um galpão de zinco e nele tinha duas bombas. Essas bombas, elas continham um reservatório de gasolina, que ficava nessa parte de cima, que era ligada a uma mangueira. Quando essa mangueira ela era aberta, devido à gravidade, a gasolina descia e assim enchia daí o seu galão, o seu automóvel, enfim. E é isso. Bom, como o Emanuel disse, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos e ela é dividida em tipos baseado no seu nível de octanagem. Eu vou falar da gasolina comum, que é normalmente a gasolina da mangueirinha vermelha, que ela se diferencia das outras por ela ser um combustível mais barato, porque ela não tem aditivos de limpeza na composição dela. Ela também possui um menor nível de octanagem, que é cerca de 87%, que ela acaba diminuindo a eficiência dela em carros mais potentes em relação a outros tipos de gasolina. Bom, sobre os prós e contras dessa gasolina, ela é a gasolina mais barata do mercado e, consequentemente, é a mais vendida. Só que ela não tem os aditivos de limpeza, o que acaba acumulando resíduos de combustão no motor, que acaba diminuindo a vida útil do motor. E, como eu falei anteriormente, ela tem um baixo nível de octanagem, o que significa que ela vai apresentar uma menor eficiência em carros mais potentes. E também, quando ela é queimada, ela emite uma grande quantidade de enxofre, que é uma substância poluente. Luiz, agora, fala da aditivada. Bem, eu vou falar sobre a gasolina aditivada. O que ela é? Ela é também, né, uma mistura, como o Emanuel e o Tobias falaram, uma mistura de hidrocarbonetos com uma gasolina comum. Ela tem substâncias cuja fórmula química contém átomos de nitrogênio, enxofre, metais, oxigênio, etc. Ela tem também 25% de etanol anidro. Só que a sua diferença para comum, né, é as substâncias que são adicionadas depois, né, que é os detergentes e os dispersantes. Faz com que também o nível de octanagem dela seja maior do que o normal. A sua utilização, ela serve mais ou menos porque ela é uma gasolina que serve mais para limpeza do motor, tá? E aumenta a vida útil dele. Ela consegue fazer isso sem criar resíduos e depósitos, deixando ele limpo e lubrificado. Eu vou falar agora sobre os prós e os contras dela. Os prós dela são vários, que se resumem mais ou menos às substâncias, né, que são adicionadas depois, detergentes e dispersantes. Eles atuam como materiais anticorrosivos, eles melhoram o índice de octanagem, né, como eu já falei. Diminui a ignição superficial, a pré-ignição e falhas nas velas. Diminui os depósitos no sistema de injeção do motor, que acaba melhorando a explosão. E outra coisa curiosa que a gente acabou descobrindo, pesquisando, foi que ela evita a formação de gelo na borboleta do carburador, do acelerador. Fazendo com que regiões mais frias o carro tenha uma melhor performance ao ligar, né? E também serve para carros mais velhos, né? Ajuda eles. De forma resumida, o ponto forte dela é a limpeza e o cuidado com o motor do veículo. Os contras. O lado ruim da gasolina aditivada é mais um caso específico, tá? Se o motor acabou usufruindo muito da gasolina comum, ele acaba criando muitos depósitos dentro dele. Ao tu trocar da gasolina, for para gasolina aditivada, esses depósitos vão ser retirados, claro, só que por estarem mais tempo ali, vai ser um número maior. E isso vai acabar não fazendo bem para o motor. Eu passo agora a palavra para o Manuel, para terminar nossa apresentação. Bom, da nossa parte, era isso. A gente falou sobre a gasolina no geral, a comum é aditivada, mas ainda tem outro tipo que é a premium, que daí, né, cada posto, assim, cada empresa tem a sua, né, por exemplo, tem a Octa Pro, tem a Podium, enfim, são as gasolinas premiums das marcas, né, que tem no mercado. Essa gasolina premium a gente deixou pro
pro grupo do Onyx e do Davi, são da 432 da mecânica, pois como a gente tinha o mesmo tema, a gente acabou, né, dividindo o trabalho em dois para não ficar repetitivo. Então, a parte final do nosso tema ficou com eles, eles apresentaram na aula, e acho que é isso. Nossa parte era isso, então até a próxima.